Continuei buscando refrigério nos momentos de luta nas igrejas. E quando vinha o refrigério, eu me afastava novamente. E assim a obra de Deus não se cumpria na minha vida, porque eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu estava fazendo a minha vontade o tempo inteiro. Eu só buscava aquilo que era bom para mim, eu queria só o refrigério. Mas Deus é misericordioso e, que nem eu falei, através da minha irmã, no Ministério Face a Face com Deus, em 2010, eu estava num momento muito difícil na minha vida, tanto no lado sentimental, no meu relacionamento, quanto na minha vida profissional. E a minha irmã me abraçou, e ela muito usada muito por Deus, e ela fazia parte justamente do Ministério de Louvor. Aleluia. E aí ela sabia que eu estava aprendendo a tocar violão, e ela falou: não, você vai fazer parte do Ministério de Louvor junto comigo, você vai estar comigo nesse ministério. Mas só que eu ainda estava no mundo, eu ainda fumava, eu tinha coisas erradas em mim, e eu queria muito me libertar de tudo aquilo. E ela: não, mas você vai conseguir, vem do jeito que você está. E a gente, Deus usou muito ela, e ela me levou para o Ministério Passo a Passo com Deus. E aí eu, através da vida dela, eu comecei a participar do louvor, e Deus foi trabalhando na minha vida naquele ministério, né? E veio muitas lutas, muita palavra, porque Deus usa o servo deles para falar com você. Deus falou através do pastor, coisas que eu tinha que me libertar, e eu fui me libertando naquela caminhada. Aí eu decidi descer as águas. Eu falei: não, eu vou descer as águas, eu tenho que mudar, eu não posso ficar em cima do muro a minha vida toda. E glória a Deus, eu desci as águas através do Ministério Face a Face com Deus. Glória a Deus. Só que Deus, meus irmãos, a palavra de Deus fala que a gente tem que viver cada dia do seu lado. Pouco tempo depois, a minha irmã, ela foi acometida de um câncer. Ela foi diagnosticada com câncer, e foi muito rápido. Deus recolheu a minha irmã desse ministério. Nós lutamos muito nos hospitais, tudo, mas foi da vontade de Deus levar ela. E com tudo aquilo que aconteceu, eu não estava firme na rocha ainda. Eu não tinha estrutura para suportar. Eu não estava em Sião. Eu acabei me afastando do ministério assim que a minha irmã veio a falecer. No momento que ela estava já muito doente, internada, eu já não estava nem mais em uma igreja. Eu acabei me afastando do ministério em 2010 mesmo, um pouquinho mais para frente, e continuei minha vida do mesmo jeito que eu era antes, fazendo tudo errado. E a misericórdia de Deus me alcançando todo dia a misericórdia de Deus me alcançando. Mas só que aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher, né? E assim eu fui colhendo, um erro atrás do outro. Aquele casamento que já estava ruim acabou terminando. E a minha vida foi definhando, problema com negócios, perdi negócios. E cheguei até 2010, até 2020, na pandemia, nessa condição. Um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Já estava um pouco melhor, porque confesso que depois que eu desci as águas, a presença de Deus, mesmo eu fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, Deus estava sempre me incomodando. O Espírito Santo estava sempre me chamando. Porque Ele é assim, Ele está sempre nos resgatando a todo momento. E aqui, em 2020, foi onde teve a pandemia. E ali eu tive um outro momento com Deus também. Naquela ocasião, eu já estava no segundo, tinha me separado do segundo relacionamento. Eu estava morando na casa dos meus pais, 3 filhos: a Ariel, o primeiro, o Gustavo e a Natália, o segundo relacionamento. Eu não podia mais errar, eu não tinha mais alternativa, eu tinha que acertar. Mas foi de uma forma diferente dessa vez, o meu voltar para Deus. Na pandemia, meu pai pegou Covid e eu tive que cuidar dele. E foi um momento muito difícil, porque ninguém sabia o que ia acontecer do amanhã. E aquilo tudo causou uma bola de neve dentro de mim, de angústia, de aflição. E eu cuidava do meu pai, eu dormia no mesmo quarto que ele, eu e a minha irmã. Nós cuidávamos junto dele. E não tinha nem tratamento adequado na época, não sabia nem o que dava. Os médicos, pela misericórdia de Deus, curou meu pai na pandemia. Só que eu fiquei doente, eu fiquei enfermo na pandemia.
fiquei muito doente mesmo, muito doente. Eu só queria voltar aqui, que também, depois que a minha irmã faleceu, teve câncer, o meu pai também veio ter câncer, e ele foi curado. Glória a Deus. A honra e glória de Deus, ele foi curado. E aquilo tudo também foi juntando na minha mente algumas coisas que eu estava pensando, puxa vida, minha irmã era tão fiel, tão firme na igreja ali, e ela não foi curada. E uma outra irmã minha, depois do meu pai, também teve um câncer no intestino. E ela também foi curada, e ela não estava na presença do Senhor, e eu fiquei mais ainda, sabe, com a cabeça ainda mais. Mas enfim, em 2020, quando meu pai teve Covid e foi curado, eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente, muito. Eu tive uma pangastrite, não sei se alguém já teve isso aqui, mas a minha não era só pangastrite, era uma inflamação dessa parte do esôfago que desce aqui, e eu não conseguia me alimentar. Aí chegou ao ponto de eu tomar morfina e não passava. Então eu emagreci muito, eu fiquei muito magro, fiquei muito abatido, e nessa época eu já conhecia o irmão Segivaldo que está ali. Eu já conhecia ele já. Eu me lembro que eu liguei para o irmão Segivaldo e pedi para o irmão Segivaldo orar para mim nessa época. E o Segivaldo, ele lançou uma palavra no dia que ele estava orando para mim, e eu abracei aquela palavra e eu fui atrás. Está lá em Romanos 8, 28, onde faz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Na oração que ele fez para mim, ele lançou essa palavra sobre a minha vida. E eu peguei essa palavra, me abracei com ela, me agarrei com ela. Eu falei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele falou que aquele mal não era para a morte, que era para a glória de Deus. Aleluia. Eu estava no hospital, nesse dia que eu estava no hospital, chegou um senhor, um rapazinho orando por umas pessoas, e eu senti de pedir para ele orar para mim, mas eu estava com vergonha de ir lá pedir para ele orar para mim. Mas Deus é tão tremendo que eu saí do hospital e fui para uma áreazinha do lado de fora, aqui no hospital em geral. E esse rapaz saiu lá de onde ele estava, e ele veio até mim e falou, posso orar por você? Era Deus ali já me resgatando. Era Deus já me resgatando. E ali eu consegui sobreviver, consegui passar por esse mal. Deus restaurou a minha saúde. E eu me abracei, me apeguei a Deus. E foi ali, exatamente em 2020, quando eu voltei para Jesus. Eu falei, não, eu vou fazer uma aliança com Deus agora. Agora eu vou cumprir, fazer tudo que é certo. Eu não posso mais errar. E ali, graças a Deus, eu me afirmei com o Senhor. E ali todas as coisas começaram realmente a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas começaram a cooperar para a minha vida. E assim eu fui buscando em Deus, e agora eu me fui entregando a minha vida para Deus, e eu coloquei o reino do céu e a justiça em primeiro lugar. Aleluia. E Deus, pouco tempo depois, me abençoou com um casamento novamente. Só que dessa vez um casamento abençoado, um casamento na presença do Senhor, nos preceitos do Senhor. Deus preparou a minha esposa que está aqui na frente, nós nos conhecemos, e tudo cooperou realmente para o nosso bem. Todas as coisas cooperando. Nós vamos fazer 3 anos de casado agora, o ano que vem, em janeiro, e de lá para cá, assim, a nossa vida veio caminhando. Maravilha, graças a Deus. No nosso primeiro ano de casado, 2022, inclusive ela esteve aqui, ela ministrou uma palavra aqui, e na palavra era o poder da oração. E naquela ocasião eu subi aqui para louvar, eu louvei com o irmão ali, era Deus cumprindo uma parte do propósito dele na minha vida. Mas eu ainda não entendi o que estava por vir, porque cada dia o seu mal. E naquele dia eu dei um testemunho de vitória na vida financeira aqui nesse altar. Eu tinha sido mandado embora de uma empresa. Aliás, eu pedi para ser mandado embora de uma empresa que não mandava ninguém embora. E mesmo eu pedindo para ser mandado embora, eu recebi todos os meus direitos. Foi uma vitória. Aleluia. Que a gente estava justamente orando para Deus. Foi o poder da oração. É verdade. Foi Deus agindo ao nosso favor. Aleluia. E tudo isso aconteceu para a honra e glória de Deus. Louvado seja Deus novamente por todas as coisas.
Eu creio, Ai, Deus. eu creio, Jesus. Ali. Eu entendo que lá atrás, irmão, faltou uma coisa em mim para eu permanecer. Essa palavra permanecer ficou na minha cabeça, martelando. E ela tem relação com o Salmo 125. Se o irmão quiser colocar aí. O Salmo 125. Hoje Deus está ministrando aqui. Maravilha, eu creio que Deus está fazendo maravilhas aqui hoje. Deus está fazendo uma obra tremenda aqui hoje, porque realmente, quando eu cheguei aqui, eu estava. Aleluia! Deus está dando uma paz. Deus está fazendo, Deus está fazendo, Deus está ministrando. Deus é maravilhoso. Ele testificou através dos louvor a palavra. Os irmãos não sabiam qual que era a palavra que eu vou trazer. Ele testificou através dos louvor. Então Deus está trabalhando nos nossos corações. Então o salmista nos fala aqui no Salmo 125 isso: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a fé que nós queremos, né? É a fé que não se abala, é a fé que permanece para sempre, é a fé que todos nós almejamos. Mas no mundo tereis aflições, e essas aflições, quando ela vem, muitas das vezes nós não entendemos. E foi assim que aconteceu comigo lá atrás. Eu não entendia por que a minha irmã estava partindo, e logo depois meu pai ficou, minha irmã ficou. E eu entendia porque ela tinha tanta fé, e a fé dela me alimentava, porque eu olhava para ela e falava: Deus vai curar essa mulher, eu tenho certeza. Mas Deus escolheu levar. Mas agora, irmão, já caminhando com o Senhor, as coisas vão acontecendo todos os dias em nossas vidas. Eu com a vida abençoada, com a minha esposa abençoada na igreja, buscando a Deus. Deus preparou o grupo Exército de Deus para eu participar. Eu faço parte do grupo Exército de Deus, que é o Edivaldo está ali, nosso líder. Pouco tempo depois eu entrei para o grupo, e Deus tem trabalhado muito na minha vida através desse grupo. E nós estávamos caminhando com a vida perfeita, mas só que veio isso que vocês viram aqui atrás. Mais uma vez bateu a nossa porta o câncer, só que dessa vez na vida do meu filho. Irmão, eu quero entrar na palavra aqui agora que eu trouxe para vocês, e depois eu continuo aqui. Está lá em Lucas, no capítulo 8, no versos 40. A partir do versículo 40. Amém? Lucas 8, 40. Senhor, eis aqui, meu Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor, da tua grandeza. Pai, as orações já foram feitas aqui, Senhor. Nós sabemos que a tua presença está aqui, meu Pai. Todas as coisas foram preparadas para a tua honra, para a tua glória. Senhor, essa palavra é para a tua honra, é para a tua glória. Pai, ministra no coração de cada um que está aqui, através dessa palavra, Senhor, através das nossas vidas, Pai, dos levitas, da minha vida, do pastor, de todos que estão aqui fazendo a tua obra, meu Deus. Que todos, Pai, ninguém saia daqui do mesmo jeito que chegou. Que algo a mais da presença do Senhor seja injetada na vida de cada um que está aqui nessa noite, meu Pai. Que um fogo diferente seja injetado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Então a palavra diz aqui, Lucas no capítulo 40. Aqui, nós temos aqui um relato de duas curas bem conhecidas, mas eu quero ler porque isso aconteceu e Deus vai falar ao nosso coração também. Glória a Deus. Aconteceu que
quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, uma única filha única, quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu dinheiro ela tinha gastado com os médicos, e por nenhum pudera ser curado, nenhum médico curou aquela enfermidade. Louvado seja Deus, Pai. Chegando por trás dele, tocou na orla de sua veste, e logo estancou, e o fluxo do sangue, aleluia, logo estancou o fluxo do sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Aleluia. E disse Jesus: alguém me tocou, porque conheci que de mim saiu virtude. Aleluia. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Aleluia. Meu irmão, Jesus está indo para a casa de Jairo, tá? Jairo está esperando uma cura também aqui. Glória a Deus. Aleluia. Mas Jesus está passando, ele está curando. Aleluia. Aquela mulher tinha 12 anos que ela estava com aquela enfermidade. E alguma coisa conecta ela, aquela menina que também tinha 12 anos de idade, aproximadamente. Mas Jesus não colocou prioridade naquele caminho. Alguma coisa tocou Jesus naquele caminho. A fé daquela mulher tocou Jesus de forma diferente. Ela foi curada instantaneamente. Instantaneamente Jesus a curou. Aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Pai. No 48, e ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. Estando ele falando, chegou um das casas dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Meu irmão, já estava esperando Jesus ir lá salvar, curar a filha dele também. Ele tinha acabado de ver um milagre da parte do Senhor, e chegaram para ele falando: ei, não adianta mais, já era, acabou, morreu. Aleluia. Essa é a fé do permanecer. Aí Jesus, porém, ouvindo, o respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Crê somente e será salva. Não temas, crê somente que vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua casa. Aleluia. E entrando a casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Aleluia. Mas ele, pegando-lhe na mão, declamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou,
E ela logo se levantou e Jesus mandou que ele desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, Pai. Meu irmão, eis aqui a palavra de Deus. E quando nós contamos essa história que é para a glória de Deus, é muito lindo, foi muito rápido aqui. Eu creio que eu não demorei uns 10 minutos para ler isso aqui. Mas chega um momento que essa história é nós. Que essa história foi comigo. Eu fui o Jairo num dado momento aqui. Foi eu que fui para Jesus. Fala: Jesus, salva meu filho. Socorre ele lá em cima. E Jesus estava fazendo a obra. Jesus estava curando pessoas pelo meio do caminho. E eu estava esperando Jesus, orando, subindo um monte, fazendo propósito. Às vezes eu e minha esposa, a gente colocou no coração desde o começo do ano de orar todos os dias e postar no YouTube para abençoar outras vidas. E teve a ocasião de eu estar no hospital. E acho que não vai colocar a foto do Gustavo aí. Eu estava no hospital, cuidando dele no leito, e eu tenho que sair do quarto para poder honrar o compromisso que a gente tinha com Deus. Porque agora eu já conhecia o Deus, eu já tinha visto Deus fazer maravilhas na minha vida. E quando você vê da parte de Deus maravilhas, você crê que vai acontecer novamente maravilhas. Mas uma coisa é no mundo físico, uma coisa é uma bênção financeira, é um emprego. Mas quando você é seu filho que está no leito do hospital, aleluia, é mais forte. É algo que transcende o nosso entendimento. E eu estava lutando. O Gustavo foi internado. E nós passamos por uma internação com ele no dia 12 de abril. Era uma internação, para ser uma internação normal. E o quadro dele foi piorando. E nós orando, eu buscando: Senhor, tira meu filho daquele hospital, Pai. Vai tirar meu filho de lá. Aleluia. Gustavo ficou 17 dias internado. E o quadro dele não melhorava, só piorava. Os médicos chegaram pra gente e falou assim: num dado momento, a gente vai ter que entubar o Gustavo, porque se ele ficar na máscara, ele vai morrer. Depois o irmão vai colocar aqui. Se ele ficar na máscara, ele estava numa máscara, respirando numa máscara de oxigênio. O irmão falou, e o médico falou assim: nós já fizemos de tudo, Pai. E agora sim, depende do Gustavo. Mas não dependia do Gustavo. Naquele momento dependia de Deus. Dependia de Deus. Ele falou: Pai, nós vamos ter que entubar ele. Eu recebi essa mensagem, eu estava trabalhando. E eu falei: não, espera que eu estou chegando aí. E nós fomos, eu e minha esposa. A mãe do Gustavo estava lá com ele, foi ela que mandou a mensagem. E eu orei no meio do caminho, entregando a vida dele para Deus, falando: Pai, guarda o meu filho, Senhor. Tira ele desse lugar, Senhor. Põe a tua mão sobre essa intubação, porque os médicos falaram que se ele não morresse durante o processo de intubação, porque o pulmão dele estava muito fraco, ele teve uma chance de vida. E foi assim que eu cheguei no hospital. Mas antes eu orei para Deus e eu coloquei ele na mão de Deus. Aleluia a Deus. Eu clamei com toda a minha força. Creia a Deus. Eu quis fazer que nem aquela mulher tocou em Jesus, sabe? Com muita fé. Eu queria ver aquela virtude também acontecer na minha vida, a cura acontecer na nossa vida através. Glória a Deus. E nós estávamos orando, muita gente orando.
O Ministério do Esplendor estava orando. Aleluia a Deus. O grupo Exército de Deus estava orando. E esse é o motivo de eu estar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o motivo de eu estar aqui. Irmãos, assim, foi muito forte. A gente orou. Eu entreguei o Gustavo na mão de Deus e eu falei para Deus: Pai, eu não sei exatamente o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Aleluia. Mas não importa o que o Senhor faça, que eu não saia da tua presença. Porque se eu não estiver em Sião, o que vai ser de mim? Aleluia a Deus. Eu já tinha passado com a minha irmã, já tinha pedido, Deus tinha levado, e eu não permaneci em Sião na ocasião. Eu saí. Eu tinha que estar em Sião. E essa palavra foi ministrada no meu coração no dia que Gustavo foi entubado. Por isso que eu estou trazendo ela aqui. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E ela foi ministrada dessa forma, que a minha família não ia ser abalada, que a minha estrutura não ia ser mais abalada. Aleluia. No verso 3, ela fala assim, desculpa, no verso 2, ela fala assim, ó, como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus Jesus. está em volta de todos nós. Aleluia. Confia no Senhor, não irão se abalar. Eu creio, Deus. Glória, Deus tem cura. Amém, Senhor. Essa palavra foi ministrada no meu coração. Aleluia. A história contada aqui de Jairo foi ministrada no meu coração. E eu confesso aos irmãos que antes eu estava, irmãos, muito, aleluia, entrando num processo de abalo. Eu já estava dirigindo o carro chorando. Eu via os pais, eu trabalho com transporte escolar, eu via os pais levar os filhos na escola, eu ficava chorando dentro do carro, imaginando que talvez eu fosse enterrar meu filho. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, meu Pai. Louvado seja o Senhor, meu Deus. No dia 29 de abril, quando ele foi para a intubação, nós fizemos essa oração. No dia 30 de abril, eu recebi essa ministração dessa palavra. E nós subimos um monte para orar. O irmão Sergivaldo estava orando no monte, outras pessoas estavam orando também. E ali Deus me deu uma força. E eu orei. E eu mandei no grupo nosso de oração. Eu falei, ó, desse jeito aqui. Eu mandei uma foto do Gustavo. Aquela foto, porque ele está entubado. Aleluia. Aleluia. Faz a tua obra, Senhor. Glória a Deus. Abre meus corações aqui, meu Pai, para permanecer em Sião. Em nome de Jesus. Glória. A outra mão que ela entrar mais para frente. Soltar a cabeça dele. Essa foto. Eu mandei uma foto igual essa no grupo nosso de oração. Mas Deus tinha ministrado no meu coração uma coisa. E eu falei, irmãos, essa aqui é a última foto que eu estou mandando do meu filho nesse grupo, nessa condição. Eu falei, a próxima foto que eu mandar aqui, ele vai estar sorrindo e vai estar com a gente. E foi assim que aconteceu, conforme a palavra de Deus. Aleluia a Deus. Foram 4 dias de intubação. E os médicos passaram a não entender mais nada, porque o Gustavo, ele estava tomando todos os tipos de antibiótico naquele hospital. Ele estava no melhor hospital de internação de câncer de São Paulo, o Instituto Itaci. Não sei se alguém conhece aqui.
médicos não entenderam porque muito rápido ele começou a voltar, ele começou a voltar. E com 4 dias ele saiu da intubação, para a honra e glória de Deus, para que o nome dele seja louvado e adorado. E eu entendi que permanecer em Sião é isso. Não importa a circunstância, não importa o vento contrário, não importa a tempestade, nós temos que permanecer crendo nas promessas que Deus tem para nós. E Ele honra aquele que nos honra. Gustavo começou a se recuperar. Ele ficou internado mais 20 dias nesse hospital. Gustavo, ele perdeu o movimento das pernas. Eu tinha que virar ele na cama e eu tinha que limpar o corpo dele junto com as enfermeiras, porque ele não mexia, do pescoço para baixo ele não mexia. Ele tem 18 anos, ele era um menino grande, gigante. As enfermeiras não conseguiam virar ele. Tinha que chamar 2, 3 enfermeiras. E nós permanecemos. Deus está fazendo a obra. Deus está curando. Deus está fazendo a obra. Os irmãos orando. As irmãs orando. E nós permanecemos em Sião. Deus está curando. Deus está curando. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor, meu Pai. No dia 23 de maio, 41 dias depois dessa internação, para a honra e glória de Deus, ele teve alta. E os médicos começaram a ver que os exames deles ficaram tão bons que falaram: nossa, o Gustavo teve uma melhora muito boa, nós vamos passar ele para uma manutenção do tratamento, que é um tratamento mais leve agora, é um outro ciclo. Nós continuamos na caminhada, nós permanecemos em Sião, permanecemos firmes, não se abalando, porque Deus tem nos sustentado todos os dias. Deus tem nos sustentado. E hoje, para a honra e glória de Deus, Gustavo está bem. Aleluia, Deus. Aí está o improvável. Alguns médicos e enfermeiros já estavam contando já que o Bruno ia voltar. Rolava já um cochicho no hospital, porque eles conversam entre si, as enfermeiras que cuidavam dele. E eu fiquei sabendo disso depois. Mas o nosso Deus é fiel. Eu tenho um Lázaro lá na minha casa. Foram 4 dias entubado. E ele voltou para a honra e glória de Deus. Permaneça em Sião. Não importa o que vão falar para você. Não importa o diagnóstico do médico. Não importa o que vão falar que não tem jeito, essa pessoa não tem jeito. Ele não vai mudar. Permaneça em Sião. Permaneça firme na palavra do Senhor. A sua casa não vai ser abalada. A sua família não vai ser abalada. E você vai glorificar o nome do Senhor no final. Permaneça em Sião. Louvado seja Deus. Ai, Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu tive que aprender, irmão, porque tem coisas que é o tempo que nos ensina. E o tempo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nos ensinou que o melhor lugar é na presença de Deus. Não há nada impossível do nosso Deus. Ele trouxe meu Lázaro de volta. Outras crianças que estavam lá, irmão, não voltaram. Papais ficaram enlutados. Eu orei por criança que Deus recolheu. Eu e minha esposa, nós oramos por criança que Deus recolheu. Tem o propósito de Deus em todas as coisas. Mas eu permaneci. E eu estou aqui hoje para honrar o compromisso que eu fiz com Deus. Eu falei: Pai, você vai trazer o meu filho de volta e vai ser para a glória, para a honra e glória do Senhor. E aonde eu for, eu vou dar glória e vou glorificar o teu nome através desse milagre. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E que Deus abençoe a cada um que está aqui. Que essa palavra entre como flecha certeira no coração de cada um que está aqui. Aleluia. Assim como ela me transformou, como ela me deu força para permanecer em Sião, para alcançar a minha bênção, eu creio que assim também vai acontecer na vida de vocês. Permanecer em Sião.
fazendo a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. E a Deus. Em nome de Jesus. Eu quero chamar minha esposa para fazer uma oração por vocês. Glória. Louvado seja Deus. A presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós viemos aqui, Pai, para glorificar e exaltar o Seu santo nome, Senhor. De nós mesmos, nós não temos nada de bom para oferecer, meu Pai. Mas é o Senhor, é para a Tua honra, é para a Tua glória, Senhor. Essas pessoas não vieram ver o irmão a casa. Essas pessoas vieram se encher. Esses irmãos estão aqui para se encher da Tua presença, Pai. Aqui tem pessoas que precisam de milagre, precisam de transformação, precisam de cura, precisam de libertação. Senhor, aqui tem pessoas que querem Te tocar, Senhor. Tem pessoas que querem viver o sobrenatural com o Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha ministrar, meu Pai, agora em cada coração. Que o Senhor esteja passando pelo meio da igreja, ministrando em cada coração, meu Pai, a transformação, a cura, a libertação, aquilo que Teus servos, Pai, têm buscado todos os dias, Pai. Não deixa se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não deixa perder o foco de Sião, Pai. Que todos venham permanecer firmes em Sião, que eles não venham se abalar, que a família deles não venham se abalar, que a casa deles não venham se abalar. Dê uma estrutura sobrenatural sobre a vida dos Teus servos aqui, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, faz o sobrenatural nessa noite, Senhor. Aviva aqui, Pai, as pessoas que estão aqui, que elas saiam daqui na certeza, Senhor, que as promessas do Senhor vão se cumprir na vida dela, assim como se cumpriu na minha vida. Aleluia! Que elas saiam daqui, Senhor, com direção, Pai, que elas saiam daqui cheias do Teu Espírito, renovadas para buscar cada vez mais, para não olhar para o vento contrário, para não olhar para a palavra contrária, para não olhar para ninguém, para não receber nada negativo de ninguém, que elas venham olhar somente para o Senhor, que elas venham olhar somente para a Tua palavra, que elas venham olhar somente para a Tua promessa, e que elas venham viver o sobrenatural do Senhor na vida delas, em nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Que o Senhor opera na vida daquele que crê, na vida daquele que Te obedece, na vida daquele que confia no Senhor. Aqueles que estão com o Senhor, estão firmes na rocha, o Senhor opera. Teu filho, Teu servo, foi firme assim em oração, em consagração, em busca. Ele creu verdadeiramente e foi feita a obra, Senhor. Aleluia, Pai. Senhor, derrama a Tua bênção, porque a promessa já foi cumprida. O Senhor declara na Tua palavra, Senhor, que o Senhor já tomou e já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, que todo o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, que pelas Tuas pisaduras nós tomamos posse dessa promessa, Pai, que não é uma promessa, essa promessa já foi cumprida. O Senhor já tomou, já levou. Nós não precisamos mais ficar pedindo, nós temos que tomar posse, determinar aquilo que o Senhor já deu. Obrigada pelas orações, Deus, meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que essa igreja orou pela vida do Gustavo, se uniram conosco em oração. E o Senhor declara onde dois ou mais estiverem reunidos, Senhor, se nós pedimos, eu serei, nós pedimos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Uma palma, louves ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao único que é digno, Deus.
Deus. Jesus, eu creio que Deus vai continuar falando. Meu esposo, Deus, ele faz todas as coisas que operam por bem daqueles que amam a Deus, né? Que eu disse a princípio, como é termo. Em 2021, no meu aniversário, no mês de agosto, a pastora Gi chegou em mim e me abençoou e profetizou sobre a minha vida um presente. E eu imaginei que fosse ele. Eu nem estava conversando ainda, não tinha nem intenções claras ainda. Mas no dia que ela falou, Deus está te dando um presente, Deus está te enviando um presente. E eu pedia para Deus, tudo que eu pedia para Deus em um homem, Deus me trouxe nele, o temor, a fidelidade. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu casei com ele, mas eu não só casei com ele, eu casei com a história dele. Aleluia. E ele casou com a minha história Glória a também. Deus. E foi tudo propósito, plano de Deus sobre as nossas vidas. E esse momento, essa luta que ele passou com o filho dele, assim, não é o meu filho, né? Ele passou por coisas, por lutas, e eu vendo ele chorar, eu chorava junto com ele. Eu sei que eu não senti, eu não estava na pele dele, se eu estivesse na pele dele. E assim, muitos momentos que eu vi ali ele chorando, ele encolhido, sabe, dormindo, chorando, sem conseguir dormir, e clamando a Deus, e eu chorava junto, assim. E eu imaginava que se talvez fosse meu filho, talvez os dois. Eu vi momentos de fraqueza espiritual dele, assim, né, de se sentir fraco mesmo. E eu glorificava a Deus. Deus, obrigada por ter me colocado nesse momento na vida dele. Porque por mais que eu não seja mãe, mas eu tenho uma estrutura agora espiritual forte para ajudar ele a passar por isso. Então, nos momentos difíceis da de dor, vão ficar firme, não perca a sua fé, confia no Senhor. E o que eu quero dizer aqui, e eu abracei aquela história, eu tenho os filhos dele como os meus filhos, ele tem o meu filho como o filho dele. E se o que tiver que passar, a gente vai passar junto, né? No mesmo amor e temor, porque Deus nos uniu com um propósito. Então, eu não sei se é para alguém aqui nessa noite, mas ame os seus enteados. Ame os seus enteados como se fossem seus filhos. Enteados, ame os seus padrastos, as suas madrastas como fossem os seus pais. Respeite, honre. Porque nesses momentos, nessas lutas, nós precisamos de todos. Independente da história, independente do caráter, independente do que aconteceu. Filhos, esses são seus pais. Não olhem para eles com julgamento, com expectativas, com condenação, porque meu pai abandonou minha mãe. Não, seu pai. A relação dos seus pais não compete a vocês. O que compete é olhar para ele e honrar, independente do caráter, independente das escolhas. A vida traça caminhos difíceis, a gente faz escolhas e muitas vezes nos leva, como levou meu esposo, como me trouxe aqui hoje. Independente do que for, filhos, honrem os seus pais e honrem os seus padrastos, madrastas, aceitem, respeitem, e enteados, amem os seus padrastos. A palavra de Deus fala: em tudo que depender de nós, venhamos a ter paz para com todos. Eu vi a importância de estarmos firmes, fortes. Eu lembro que no dia do hospital, no dia que ele foi entubado, estava a mãe dele e meu esposo do meu lado e eu no meio, abraçado com os dois e falando: Jesus, dá estrutura para esses pais. Porque a ex-mãe, a ex-mulher não é minha inimiga. Não, pelo contrário, ela tem honra, porque ela foi a primeira. Ela teve a primeira, teve a segunda. Conheço as duas. Fiquei junto com ela nesse momento também difícil. Então, por favor, que nós venhamos a tirar o nosso eu, o nosso ego, de achar que a gente é eu sozinho nesse mundo. Não, a gente depende um dos outros,
de todos. Amém? Que o Senhor fale mais no teu coração, em nome de Jesus. Senhor, por essa oportunidade. Pastor, eu gostaria de pedir autorização para falar algo. Eu estava no altar quando eu estava antes de começar o louvor. Hoje eu li uma palavra e foi exatamente a palavra que está grifada na Bíblia, está até no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, se eu não me engano, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue de Jairo. Eu estava aqui, eu não dei voz, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas eu escutei o Espírito Santo falar comigo para falar. E eu peço perdão ao Espírito Santo por não ter falado, para não estar grifado na Bíblia. Hoje eu estava no carro, hoje foi um dia muito conturbado no meu trabalho, mas teve um momento que eu entrei no carro, abri uma palavra e eu fui exatamente nessa palavra. E eu peço perdão porque ia testificar, e testificou com certeza. Eu estou agora aqui pedindo perdão e Deus está confirmando, tá bom? E eu creio que, assim como a mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes do Senhor, não seja como aquelas pessoas que oprimiam e apertavam Jesus Cristo, mas não o tocava. E a mulher, se rastejando, toca nas vestes de Jesus e ali ela é curada. Que você não seja a multidão, mas seja a mulher do fluxo de sangue. Se você quer cura, cure, segure, pegue, porque Jesus se faz presente. Quando Ele se faz presente, só depende de você, irmão. Só depende de você. Não deixe que a multidão te oprime. Não deixe que a multidão não faça você chegar até Cristo. Se rasteje. Vai e segure, porque Cristo, Ele se faz presente, Ele quer curar, Ele quer restaurar. Só depende de mim, depende de você. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Coloca os seus pés.